Olá, meu nome é Aline Florner e hoje eu vou passar para vocês 10 dicas para estudar melhor. Caso você não saiba, eu vou te contar. Não existe segredo para estudar e aprender. O que você precisa saber para estudar e aprender, seja para qual for o seu objetivo, é não precisar estudar mais, e sim estudar melhor e com mais eficiência para não desacelerar no aprendizado. A seguir, vamos dar 10 dicas para você. Fique atento. Primeiro, impeça a curva do esquecimento. A curva de esquecimento de Ebbinghaus representa a diminuição da capacidade do cérebro de reter uma informação ao longo do tempo. Ou seja, como a maioria das informações não são necessárias e não ficam se repetindo, nosso cérebro vai se desfazendo delas, inclusive as informações que você realmente deseja guardar. Aquela matéria importante, sabe? Para impedir que isso aconteça, Ebbinghaus diz que a primeira vez que você ouve uma aula ou estuda algo novo, tem a melhor chance de retenção, de até 80%, do que aprendeu apenas revendo o conteúdo novamente, dentro de 24 horas. E isso tem um efeito cumulativo. Depois de uma semana, você terá a capacidade de reter 100% das mesmas informações após apenas 5 minutos de análise. Segundo, utilize material impresso. Levando em consideração a questão ambiental, isso não seria muito indicado, mas, apesar da facilidade que temos hoje em dia através dos meios eletrônicos, estudos indicam que a retenção de informação é melhor através de leitura em material impresso. Mas, Aline, eu não tenho impressora, ou eu vou gastar muita tinta se eu imprimir meu material. E agora? E agora, meu amigo, para você que não tem impressora, veja a possibilidade de imprimir em gráficas ou compre uma impressora. E para você que acha que vai gastar muita tinta, repense em talvez investir em uma impressora laser. Elas são muito mais econômicas. Terceiro, faça conexões. Muitos especialistas consideram que a diferença entre quem aprende rápido e devagar é a maneira como estudam. Em vez de memorizar, os alunos mais rápidos fazem conexões entre as ideias. Esse é o caso dos mapas mentais, que é um tipo de gráfico que organiza informações visualmente. Normalmente, um mapa mental se originará de uma ideia central, com ideias de apoio que se ramificam a partir dela de forma não linear. Para exemplificar melhor, é como que o objeto central fosse uma avenida e as ruas adjacentes a ela fossem as ramificações, ou seja, tudo levará para a avenida central. Quarto, estude quando estiver cansado e descanse em seguida. Estudar quando você está mais cansado imediatamente antes de dormir pode realmente ajudar seu cérebro a reter concentrações mais altas de habilidades novas. Isso porque o processo de consolidação da memória está em seu melhor momento durante o sono de ondas lentas, o que significa que a revisão do material antes de dormir pode realmente ajudar o cérebro a reter as informações. Mas lembre-se, não durma em cima do seu material. Quinto, não releia, relembre. Um professor de psicologia da Universidade de Washington publicou um artigo aconselhando os alunos contra o hábito de leitura e releitura. Segundo ele, ler e reler os materiais podem levar os estudantes a pensarem que conhecem bem o conteúdo, mesmo quando não é verdade. Em vez disso, ele sugere que os alunos utilizem recordação ativa, fechando o livro e recitando tudo que podem lembrar para praticar a memorização a longo prazo, ou seja, torne-se o seu próprio professor. Sexto, use o sistema Leitner. O sistema Leitner é o mais conhecido para utilizar cartões de memorização. Ele serve para que os estudantes aprendam o conteúdo com o qual estão menos familiarizados pela repetição. Na prática, no decorrer do seu aprendizado, você deve criar flashcards ou cartões com uma palavra que defina o que está estudando. Com 5 caixas em mãos, renomeie as caixas e faça um cronograma para não entrar em conflito. Você deve colocar todos os flashcards na primeira caixa e deve revisá-la todos os dias. Quando uma palavra é respondida corretamente,
O flashcard deve ser passado para a caixa seguinte. Os cartões da caixa seguinte são revistos em intervalos maiores do que os da primeira caixa, e assim sucessivamente. Os cartões respondidos de forma errada voltam para a caixa anterior ou para a primeira caixa, como você preferir. Sétimo, pense sobre o pensar. Nada mais é do que um método chamado metacognição, ou pensar sobre o pensar. Aplicado ao estudo, os alunos precisam avaliar constantemente seu nível de habilidade e progresso. Além disso, monitorar cuidadosamente seu bem-estar emocional quando realizam atividades potencialmente estressantes. A premissa é de que a metacognição ajude em uma retenção mais consciente e efetiva do conteúdo. Oitavo, varie o conteúdo. Cientistas comprovaram que é melhor variar o tema ao estudar em vez de se concentrar apenas em uma área. No entanto, é aceitável e até mesmo preferível unir campos de assuntos relacionados ou semelhantes. Por exemplo, em vez de apenas memorizar o conteúdo, faça questões e estude matérias correlacionadas. Nono, mude de cenário. Uma mudança de cenário pode ter um grande impacto nas habilidades de aprendizado. Você pode aumentar os níveis de retenção de informações e concentração. Então, estude ao ar livre, vá em bibliotecas, saia um pouco da sua zona de conforto. E, para finalizar, o 10º, assuma o papel de professor. Existem melhores chances de recordação quando aprendemos novas informações e temos a expectativa de ensiná-las a outra pessoa. Experimente ensinar o que aprendeu a um colega ou até a um colega imaginário. O importante é ter a expectativa de ser professor desde o momento de estudo, porque é ela que proporciona os benefícios. Acesse as nossas redes sociais e até a próxima! Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação!